Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, João Batista é uma figura de confim entre o Antigo e o Novo Testamento, sendo ele um profeta, o último dos profetas. Ele pertence, de certo modo, ainda ao mundo do Antigo Testamento, mas sendo aquele que anunciou a Jesus e preparou os corações para o Salvador, ele já é uma pessoa, uma figura do Novo Testamento. Por isso, aqui existe uma ruptura. Ele não é chamado, não vai ser chamado Zacarias como seu pai. Zacarias era sacerdote do templo de Jerusalém, daquela tribo que era uma tribo inteira separada por Deus, dedicada ao serviço de Deus, a tribo de Levi, a mesma tribo a qual pertenciam Moisés e Arão. Então, todo filho de um sacerdote do templo deveria também ser um sacerdote do templo. E deveria, muitas vezes, por isso, levar um nome próprio da sua linhagem, da sua família, ou do seu pai, ou de algum outro parente, para significar isso, que aquela linhagem continua. É interessante que até hoje, no mundo dos judeus, aqueles que eram de família sacerdotal ganharam com o tempo, né, com o andar do tempo, um sobrenome que é muito comum no judaísmo, na comunidade judaica, sobrenome de Cohen. E ultimamente foi feita uma pesquisa genética e descobriram que todos os Cohen são parentes
e todos eles têm um antepassado comum, mais ou menos datado da época onde eles situam Moisés e Arão. Então, a pesquisa genética confirmou aquilo que a Bíblia dizia, né? Mas João, de certo modo, ele rompe, né? Pelo anúncio do anjo. O anjo diz: não, ele não vai ter nenhum nome próprio dos parentes, vai se chamar João. E João quer dizer: Deus deu a graça, Deus agraciou. Isso quer dizer o nome de João. Por isso, sempre na vida dele, ele vai estar ligado ao anúncio da graça. E com esse anúncio também o anúncio da alegria. Porque quando você tem que fazer, como João vai pregar, né, a penitência pelos pecados, renunciar aos pecados, renunciar ao mal, fazer o esforço da conversão, você entra naquela tristeza própria do esforço, né, de contrariar a tua vontade, os teus gostos, de romper com os teus vícios. Tudo isso leva trabalho, causa esforço, e junto com esse esforço vem aquela tristeza de que fala o Salmo, né? Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria, né? Então, João convida o povo a semear com lágrimas, né? Convertei-vos, fazei penitência. O rito do mergulho, do batismo, da imersão que ele fazia no Rio Jordão, era justamente essa ideia da travessia, atravessar algo. O mergulho na água, a saída do mergulho significa que você morreu e que você ressurgiu para começar uma vida diferente. Era um batismo de conversão, mas ainda não era o batismo da graça. Esse batismo do qual João Batista anuncia: depois de mim vem um outro maior do que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele, como os servos mais humildes de uma casa faziam. Porque eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. E esse era o anúncio. João Batista, por isso, ele é um homem austero, como um homem que, antes de pregar penitência para os outros, ele mesmo vive como um penitente, né? Se vestindo com a pele de camelo, morando no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre, né? O pessoal podia dizer que bela dieta, né? Gafanhoto é pura proteína, né? Então, vivendo essa penitência que ele vai pregar, ele que poderia ser um homem rico, como todo sacerdote do templo de Jerusalém, viviam uma vida muito boa, muito confortável, viviam das ofertas do templo, viviam também comiam parte dos animais que eram sacrificados no templo, comiam churrasco todo dia, né? E, além disso, faziam comércio com as peles dos animais que eram sacrificados. Então, tinha uma vida muito próspera. João renuncia a tudo isso, porque a missão dele é pregar o fim de um mundo e o início de outro. Então, você olha para João Batista e vê um homem penitente, austero, morando no deserto. A gente pode imaginar esse homem magro, com os cabelos desgrenhados, queimado pelo sol. Mas, ao mesmo tempo, João Batista, quem presta atenção no Evangelho descobre isso, é um homem da alegria.
Toda a vida dele é marcada pela alegria. Quando o anjo anuncia o nascimento dele, fala que ele vai causar uma grande alegria. Quando ele ainda está no ventre de Isabel, e Isabel escuta a saudação de Maria, ele pula de alegria no ventre de Isabel. E as últimas palavras que ele diz no Evangelho é essa, quando vão dizer para ele, olha, como se Jesus fosse um competidor dele, olha, os discípulos daquele Jesus, agora eles estão batizando também no Rio Jordão, como dizendo, está vendo, já começou aí a disputa, a competição. E a reação de João Batista ele fala uma pequena parábola, ele diz, numa festa de casamento, quando o amigo do esposo escuta a voz do esposo chegando, ele se enche de alegria. É tão interessante essa fala de João Batista, porque ela nos remete ao momento do encontro entre Maria e Isabel. Isabel escutou a voz de Maria, mas João, no ventre de Isabel, já escuta a voz do esposo, quer dizer, de Jesus, como amigo do esposo. E ele diz, então, eu estou cheio de alegria e agora minha alegria se tornou completa. E é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, a vida de João começa com um anúncio da alegria e termina também com uma declaração da alegria. Então, irmãos e irmãs, essa é isso que João Batista nos diz. Pode ser que na tua vida cristã, no teu processo de conversão, haja um esforço para romper com o pecado, um esforço para romper com os maus hábitos, mas esse teu esforço já desde agora, ele é cheio de alegria, porque à medida que você abre o caminho para o esposo, você escuta a voz dele, e essa voz te enche de alegria. É isso que a gente escutou São Pedro dizendo a nós na sua carta, Ele diz assim, vocês não viram o Senhor, está falando para os discípulos de Cristo que não conheceram Ele na sua vida pública. Vocês não viram o Senhor, mas vocês amam Ele. E vocês ainda não viram Ele, no fim dos tempos, quando Ele vier para julgar, vocês ainda não viram, mas vocês já acreditam nele. E essa, irmãos e irmãs, é a situação de todos nós. Nós não vimos Cristo na sua primeira vinda e ainda não vimos Ele na sua segunda vinda, mas nós já amamos a Cristo e nós já cremos nele. E o que diz São Pedro? Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Que por intercessão desse nosso querido santo, São João Batista, nós vivamos na alegria dessa conversão e na alegria dessa espera por uma alegria infinita, aquela alegria da nossa salvação que a gente já saboreia desde agora, pela fé, pela esperança e pelo amor.